Olá a todos, estamos aqui para apresentar no Congresso do Foro 2024 com o título de trabalho Aconselhamento Nutricional por Mídias Sociais para Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal, orientado pela professora doutora Raquel Rocha e apresentado por mim, Stephanie Salinas. Tem-se observado nas últimas décadas um aumento do uso das mídias sociais para o gerenciamento de condições de saúde como doenças crônicas. Nesse sentido, se observa que os pacientes com doença inflamatória intestinal ou DI também têm utilizado as mídias sociais tanto para buscar informações sobre as DI, como para compartilhar suas experiências de vivências com a doença ou para buscar aconselhamento nutricional, já que existe uma grande lacuna em relação à alimentação e o manejo dessas doenças. O aconselhamento nutricional, no sentido das DI, ele tem por objetivo auxiliar os pacientes a identificarem e escolherem melhor os alimentos que não agravem seus sintomas, já que existe uma certa associação dos pacientes entre a alimentação e a manifestação de sintomas ou recaídas da doença. Então, nesse sentido, o aconselhamento acabaria por influenciar positivamente o manejo das DI e a qualidade de vida desse indivíduo. E pelas mídias sociais serem ferramentas de fácil acesso, acabaria que seriam também utilizadas como meios de propagação desse aconselhamento. Nesse sentido, alguns autores trazem de que há um uso de uma média de uso de 30 a 60 minutos desses pacientes para buscar informações sobre as DI, principalmente na fase ativa. Por outro lado, a maior parte do conteúdo que é disponibilizado nas mídias, ele acaba trazendo relatos de experiência ou terapias alternativas, o que acaba influenciando na baixa qualidade e impactos na saúde desses indivíduos, que podem não ser positivos. Deste modo, este trabalho teve como objetivo verificar a utilização das mídias sociais para aconselhamento nutricional pelos pacientes com DI matriculados no ambulatório de gastroenterologia, tendo como objetivos específicos verificar o tipo de informação buscada e obtida por esses pacientes, as plataformas de informação utilizadas, a adesão ao aconselhamento obtido nessas mídias sociais e a confiabilidade em relação à fonte da informação. Em relação aos métodos, este trabalho faz parte de um projeto maior intitulado como Desfechos Nutricionais de Pessoas com Doença Inflamatória Intestinal a partir da orientação dieterápica. É um estudo observacional transversal, sendo aprovado ali pelos comitês de ética do Hospital Universitário e da Escola de Nutrição. E teve como critério de inclusão de que os pacientes fossem maiores de 18 anos e que tivessem um diagnóstico confirmado de DI, e como não inclusão de que estivessem gestantes, lactantes ou aqueles não respondentes. Para a coleta de dados, foi utilizado um formulário semi-estruturado com 19 questões, que continham questões de modo a caracterizar a população e a avaliar o uso das mídias sociais para buscar informações sobre as DI, assim como a participação em grupos e acesso às redes sociais, aos segmentos e orientações encontradas nas mídias sociais, a percepção de efeitos sobre essas orientações e a confiabilidade na fonte da informação. Em relação à análise estatística, foi utilizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade da amostra, também estatística descritiva com avaliação de frequência e para avaliar as variáveis categóricas dos testes de Q-quadrado e exato de Fisher. Em relação aos resultados, a amostra contou com a inclusão de 43 pacientes, compostos na sua maioria por homens, com diagnóstico de doença de Crohn e idade média de 43 anos, de cor preta, com grau de escolaridade de ensino médio completo. Em relação a terem recebido aconselhamento nutricional de algum profissional de saúde ou de ter se consultado com um nutricionista após o recebimento do diagnóstico, apenas 30,2% dos pacientes relataram não ter recebido nenhum tipo de aconselhamento nutricional de um profissional de saúde após o diagnóstico do DI, enquanto que 53,5% apresentou consultas com um profissional de nutrição após o diagnóstico. Em relação ao uso das mídias sociais para buscar informações sobre as DI, 72,1% da amostra afirmou utilizar as mídias para realizar essas buscas, sendo a temática de busca de maior prevalência associada ao aconselhamento nutricional e informações gerais sobre a doença, com 56,5%. Em relação às mídias sociais mais utilizadas, o Google e sites em geral foi apontado pela maioria, com 58,1%, seguida pelas redes sociais, tendo sido essas buscas realizadas em sua maioria no período de atividade da doença, com 53,5% da amostra. Em relação a seguir o aconselhamento obtido nas mídias sociais, menos da metade seguiu essas orientações, e aqueles que seguiram afirmaram ter uma percepção positiva, com 70%, em relação à experiência em seguir aquelas informações. Em relação à confiabilidade na fonte da informação, 96,3% da amostra afirmou ter a maior confiabilidade no profissional de saúde e nenhum apontou ter confiança em relação a seguir as informações das mídias sociais. Em relação a utilizar as redes sociais para buscar informações sobre as DI, todas as pessoas possuíam acesso às redes sociais, mas menos da metade da amostra, 41,9%, utilizavam dessas redes sociais para buscar informações sobre as DI. Em relação à participação em grupos com outros pacientes nas redes sociais, apenas 16,3% participava de grupos com outros pacientes e 4,7% já haviam participado em algum momento, e nesse momento não mais, tendo sido o WhatsApp a rede social de maior associação em relação à participação desses grupos. Em busca de avaliar uma associação entre o uso das mídias sociais e a busca por esse aconselhamento nutricional, não foram encontradas associações significativas entre o sexo, a faixa etária, a procedência ou o nível de escolaridade e o uso das mídias sociais para buscar informações sobre as DI, de modo que também não houve associação significativa entre ter se consultado com um profissional de nutrição e buscar essas informações na internet, e também ter recebido ou não aconselhamento nutricional de um profissional de saúde não influenciou os pacientes em utilizar a internet para buscar informações sobre a doença. Ter se consultado com o nutricionista também não interferiu na escolha dos pacientes em seguir essas orientações encontradas, todos eles com valores de P maior do que 0,05. Concluímos então que o uso das mídias sociais foi relatado pela maioria dos pacientes. Por outro lado, menos da metade seguiu as orientações encontradas na internet. A confiabilidade em relação à fonte da informação, ela está pautada dessa forma no profissional de saúde que o acompanha e não nas informações obtidas nas mídias sociais. Aqui as nossas referências.
E os agradecimentos, tanto ao PIBIC e à Fundação Maria Emília pelo fomento ao ensino, quanto pela equipe científica e ao grupo de trabalho que eu faço parte.